O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós entendemos aqui que esse pai de família nada mais é do que Deus, que cria incessantemente e incessantemente convida a todos os seus filhos a trabalharem na sua vinha, a trabalharem na sua obra. Alguns de nós chegamos muito antes, outros chegamos depois. Outros ainda não despertamos para a verdade bendita que vem a ser essa transformação moral que o Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina cristã, que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E Jesus, quando traz as suas passagens, porque essa passagem de Mateus conta uma historinha, Jesus, ele sempre traz na simplicidade dos símbolos as experiências pessoais daquele povo, como nós também espíritas na atualidade fazemos, para conseguir convocar as pessoas a um pensamento, a um entendimento mais fácil, para que depois, cada um à sua maneira, possa trazer para a sua vida pessoal e para as suas experiências a compreensão daquela sua mensagem. E foi assim que ele fez. Mas ele sempre traz um elemento estranho nas suas passagens, o que nós chamamos de recurso pedagógico. Pois bem, tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário, uma moeda, um dinheiro, um valor, a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Outro ponto a ser atentado na passagem. Ele diz que pagará o que for razoável. Todos nós que nos dedicamos à labuta espírita, e aqui falando dos trabalhadores em particular, nós convencionamos, mesmo que implicitamente, um salário, mesmo que seja através da prece, mesmo acreditando que os bons espíritos irão nos ajudar, mesmo, enfim, através de alguma obra ou de algo que nos aconteça nos nossos momentos de sofrimento, que algo irá nos ajudar ou que alguém irá nos ajudar. Nós convencionamos algo, algum pagamento, mesmo que inconscientemente, que seja razoável diante daquilo que estamos fazendo. Porque esse momento altruísta, que até o Eduardo falou a princípio, é muito difícil de nós verificarmos no comportamento do ser humano nos dias atuais. Eu sair de mim mesmo, deixar de me enxergar e somente enxergar a necessidade do outro, sem esperar algo em troca. Eu posso não esperar do outro, mas eu espero dos espíritos, eu espero da divindade, eu espero de alguém. Então, de alguma forma, eu combino com a divindade, com a lei ou com os espíritos, que eu seja paga, que eu receba uma restituição por aquilo que eu estou fazendo. Então, por analogia, todos aqueles que eram convocados a trabalhar na vinha daquele senhor esperavam receber algo que fosse razoável diante daquilo que eles estavam fazendo. Estamos destacando essa palavra razoável nesse momento, porque nós iremos resgatá-la mais à frente na passagem. Saiu novamente a hora sexta, a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, porque essa questão das horas é porque o trabalho, na época de Jesus, começava das 6 e terminava às 18 horas, às 6 da manhã até às 18 horas. Essas convenções são 6, 12, 15 e 17 horas. Essa hora 1/10 é justamente às 17 horas. É a última hora do dia de trabalho. Pois bem, ele saiu à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar?
Disseram eles, que ninguém os assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então, todos nós que desejamos trabalhar na vinha do Senhor, todos nós que procuramos por essa renovação moral, por essa transformação de nós mesmos, neste melhoramento como criatura, que todos que aqui estamos temos como ponto de partida essa modificação interior para nós chegarmos à perfeição, todos nós, não importa a hora da vida que nós acordamos para a verdade eterna. Se são nas nossas primeiras horas da encarnação, muitos aqui são o que se diz de berço espírita. Outros adentraram na doutrina espírita na adolescência. Outros já na idade adulta. Outros na idade madura. Outros às portas de desencarnar na hora 1/10. Que importa? Todos nós abraçamos a doutrina espírita. Todos nós nos voltamos para essa mensagem rediviva que nos cala fundo e que nos diz que existe uma vida melhor. Basta nós nos colocarmos à disposição dessa vida melhor. Mas nos colocarmos à disposição dessa vida melhor é nós trabalharmos por essa vida melhor. E este trabalho não é um trabalho de enxada, mas é um trabalho de transformação, é um trabalho de modificação e principalmente é um trabalho silencioso que é ceifado em nosso íntimo e que poucos são testemunhas. Mas continuemos. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Isso já causa uma certa confusão, porque todo mundo quer ser atendido logo. Mas nós sabemos que o nosso acordo é com a divindade. Quando estamos numa instituição espírita, por exemplo, pegando mais uma vez o exemplo dos trabalhadores, nós, quando aportamos a uma casa, a uma instituição, nós nos devotamos a um trabalho. Nós abraçamos outro trabalho, nós abraçamos um terceiro trabalho e nos sentimos felizes. Mas outro chega e só faz um trabalho. E aquele um que chega que só faz um trabalho, por alguma razão que nós não sabemos, é ovacionado por todo o grupo. Nós nos queixamos, nós nos irritamos, nós nos revoltamos. Ele chegou por último e está sendo aplaudido por quê? Não entremos no mérito dessa questão, mas observemos a nossa conduta. Quando nós fomos abraçando o primeiro, o segundo, o terceiro e tantos quantos trabalhos nos foram oferecidos, nós estávamos abraçando esses trabalhos porque nós queríamos executar com amor aquele trabalho ou porque nós queríamos figurar como pessoas bem vistas perante a coletividade. Continuemos a leitura. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porque os que chegaram na 1/10 hora receberam o valor do dia inteiro. Então, os que vieram da primeira hora disseram: bem, se eles receberam o dia inteiro, eu vou receber mais. Recebendo a mesma coisa, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Aquela questão do valor razoável que falamos anteriormente. Nós, quando nos dedicamos a qualquer obra, inclusive a obra de renovação íntima, nós acordamos implicitamente com a divindade o que é razoável, o que para nós é bom. Mas nós somos ainda tão infantis moralmente, tão infantis espiritualmente, que quando nós olhamos o nosso próximo recebendo um pouco mais do que o que nós estamos recebendo, e nós acreditamos que ele não se esforçou
tanto quanto nós nos esforçamos, nós reclamamos com a divindade. Mas nós somos espíritas e nós nos esquecemos que nós já estamos trazendo toda uma carga reencarnacionista. Nós trazemos toda uma carga de méritos de outras encarnações. E principalmente, nós não acompanhamos os passos do nosso semelhante. Às vezes, estamos a 30, a 40, a 50, a 70, a 80, a 90 anos na doutrina espírita, mas ela não está nem há 1 ano em nossas vidas. E existe aquele que é o trabalhador da última hora, que está há 1 ano, há 10 anos, há 5 anos, não importa quanto tempo esteja, mas faz com que a doutrina espírita esteja dentro de si. Respira a doutrina espírita, vivencia a doutrina espírita. Não é vivencia Kardec no sentido de decorar palavras, mas vivencia o ensinamento, vivencia Jesus, vivencia a mensagem. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este último, tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A relação da criatura com o Criador define todos os relacionamentos dela para com todas as outras criaturas. Haroldo Dutra diz que o relacionamento do ser humano com Deus é um casamento muito desigual, porque nós estamos casados com a perfeição absoluta que é Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, Deus já sabe. Tudo que nós queremos, Deus já compreende. Tudo que nós pensamos, Ele já tem a ciência. Ele é perfeito, onisciente, onipresente. Então, é quase que, como ele diz, é desigual essa relação, mas ao mesmo tempo, como ele é o amor infinito, ele tem a compreensão infinita para conosco. Basta-nos, e aqui é um complemento nosso, permitirmos-nos mergulhar neste amor infinito, dessa relação para toda a vida, para que nós, ao mergulharmos nesse amor infinito, nos imantemos dele e possamos também, na relação com o nosso próximo, também sermos transmissores dessa compreensão, desse amor, dessa presença do bem para com o nosso semelhante. Um pouco de fato histórico, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala da relação cronológica dessas horas. E diz que os primeiros a virem foram os profetas, depois os apóstolos, depois os mártires, depois os pais da igreja, depois os sábios, depois os filósofos e, por fim, nós espíritas. Mas os trabalhadores da última hora são aqueles que chegam por último, têm um conhecimento muito maior do que os outros, porque, haja vista, nós temos um conhecimento muito maior, nós sabemos o que estamos fazendo, nós temos a ciência daquilo que nós estamos fazendo. Agora, o que precisamos é compreender e colocar em prática. E temos um espaço muito mais curto para podermos executar aquilo que nós já sabemos. Como não poderíamos deixar, trazemos uma frase de Joana de Ângeles para corroborar esse nosso pensamento. Em contrapartida, essa frase está no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Em contrapartida, eles não se davam conta de que a abundância de informações que esclarecem constitui pesada carga de responsabilidade moral para aqueles que lhe recebem o benefício. E alguns que aportam a doutrina espírita afirmam: mas eu prefiro deixar para ser espírita depois, porque ser espírita a gente precisa estudar, a gente precisa compreender muita coisa, então eu prefiro não saber. Mas a doutrina espírita, ela existe, ela nos fala sobre a existência dos espíritos, ela nos fala da justiça das reencarnações, mas antes da doutrina espírita existir, Jesus já existia há mais de 2000 anos.
E ele nos trouxe uma mensagem de amor e de renovação moral sem igual. Mesmo que não tivesse existido a doutrina espírita para nos esclarecer mais a mente, mas existia a doutrina cristã. Existia a mensagem viva e rediviva de Jesus para nos mostrar o caminho a seguir. Ele em si é o caminho a seguir. Então, mesmo que não tivéssemos a doutrina espírita, temos a mensagem de Jesus. Temos a sua vida, temos o seu exemplo. Essa passagem de Mateus também nos fala sobre a questão do trabalho, o valor do trabalho, porque o trabalho ele constitui-se numa lei natural, questão 647 de O Livro dos Espíritos. Nenhum de nós se furta à lei do trabalho, mesmo aqueles que são aquinhoados. Devemos utilizar o nosso tempo em proveito do nosso próximo, em proveito de nós mesmos. Ao trabalharmos, adquirimos mais conhecimento, evoluímos e melhoramos, sem jamais combater a posse ou o prazer que se derivam dos esforços dignos e dos objetivos de serviço à humanidade. Jesus sempre conclamou aquele que o escutava ao progresso mediante o trabalho, à dignidade por meio do auxílio recíproco, demonstrando, no entanto, a transitoriedade de todas as coisas ante a perenidade do Espírito. Nós, quando trabalhamos, nos colocando à disposição do melhoramento do todo, estamos automaticamente trabalhando para o nosso progresso, para a nossa educação moral. É o triunfo da sociedade e, ao mesmo tempo, o triunfo de nós mesmos. Quando a criatura segue propostas hedonistas, e aqui são palavras de Joana de Ângeles, a criatura aumenta o ego, aumenta essa sua visão de que eu estou acima da humanidade e deixa de enxergar os valores que são realmente valores, que servem como bases da criatura humana. E ela continua dizendo, a sua vitória deve ser disputada a qualquer preço. Quando a criatura coloca o seu valor no valor hedonista, a sua vitória deve ser disputada a qualquer preço. Então ela coloca-se acima do bem e do mal. O ser humano, o correto, o justo, não tem valor. O que tem valor é aquilo que ela vai conseguir, é aquilo que ela vai conquistar. E como não poderíamos deixar de utilizar na nossa fala da noite de hoje, existe o item 4 e seguintes do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que fala de missão dos espíritas. Não poderíamos deixar de abordá-lo, principalmente quando falamos dos trabalhadores da última hora. É evidente que não iremos lê-lo em sua íntegra, mas iremos destacar alguns pontos que achamos importantes na noite de hoje. Novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. E de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Destacamos esse bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Se formos observar a vida de cada um de nós, se pudéssemos abrir a palavra a cada um dos presentes, ninguém, e sem exceção, ninguém tem uma vida totalmente limpa de erros, de falhas, de equívocos. E se tem nessa encarnação, vai que eu estou falando com alguém quase perfeito? Ninguém tem de outras encarnações. Mas isso não significa, depois que nós somos literalmente envolvidos pela mensagem espírita, que não sejamos propagadores dessa mensagem onde estejamos. Se nos perguntarem o que somos, não nos envergonhemos. Eu sou espírita. Posso não ser perfeita, posso não ser isso, posso não ser um Adivaldo,
mas eu sou espírita. Mais do que falar como estou agora, mais do que escrever através dos artigos publicados, que eu seja uma mensagem espírita para tantos quantos convivem comigo, para que ao olharem para mim, identifiquem, por isso que ela é assim, ela é espírita. Então, bem ou mal, tenhamos cumprido as nossas missões. Nós vivemos de quedas e acertos. Às vezes de quedas de novos, acertos. Aí quedas novamente. E mais uma vez acertos. Mas que não desistamos de nós mesmos. Não desistamos desta obra que somos nós mesmos. Porque se nós desistirmos, ninguém, nem o nosso anjo guardião, irá continuar este trabalho por nós. E sempre que temos oportunidade, repetimos, já vimos excelentes trabalhadores, excelentes meios, que depois de 10, 20, muitos anos na labuta espírita, por várias razões, as mais variadas, as mais diferentes e às vezes as mais tolas possíveis, desistiram do trabalho espírita e nos olham e dizem, não, está tudo bem. Como está tudo bem? Eu não estou dizendo com isso que só terá salvação aquele que é espírita, porque isso é de outra religião. Mas o que eu estou convidando os senhores a reflexionarem junto comigo é que a partir do momento que nós temos em nossas mãos algo tão bom, um remédio tão bom que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem tão renovadora que se chama doutrina espírita, como deixá-la de lado? Como deixar cair no esquecimento de nossas mentes? E principalmente, como fingir que nós compartilhamos desse banquete celeste. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai a palavra divina. Convosco estão os espíritos elevados. Porque estão. Muitos espíritas destacam a presença dos espíritos inferiores, dos obsessores, enfim, daqueles que não querem a difusão, a propagação da mensagem do bem e do amor. Mas se existem aqueles que não querem a difusão do bem e do amor, existe uma infinidade de espíritos que querem essa difusão, que trabalham por essa difusão. Se uma plebe de espíritos trabalhou junto com Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita, o que é que esses espíritos estão fazendo agora, depois que a codificação foi feita? Estão de férias? De forma alguma. Continuam trabalhando junto com Kardec e junto com outros espíritos que nós nem sabemos os nomes e outros tantos que nós sempre elencamos em nossas falas, trabalhando pelo bem da humanidade, trabalhando pelo nosso bem. Então, confiemos nesses espíritos, acreditemos nestes espíritos e saibamos que eles estão nos sustentando. Se existe alguém ou algumas pessoas, encarnados ou desencarnados, que trabalham contra o bem e contra o amor, existe um grupo imenso que trabalha pelo bem, pela difusão e pelo o amor na humanidade. Pregareis o desinteresse aos avaros. Eu acho interessante essa passagem, porque isso foi escrito em 1800 e alguma coisa, mas parece que foi feito ontem. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas.
Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas, e de pregai. E ele sempre enfatiza o ide e pregai, porque quando nós vamos com afinco, o ide é ir com afinco, fazer com afinco, com firmeza, com certeza. E o pregar é pregar com atitude, ser firme, ter uma presença de que está fazendo aquilo com convicção. Eu sou desse jeito porque eu acredito que isso faz bem, não porque estão me dizendo que eu deva ser assim. Eu tenho tal comportamento. Por exemplo, eu não bebo, eu não vou para determinados locais, eu não participo de certas festividades, enfim. Eu sou desse jeito porque eu compreendi que ser desse jeito é o melhor para mim. Não é porque todos estão fazendo que eu tenho que fazer. É uma conversa que eu tenho com uma amiga minha. Ela diz, mas isso é certo? Eu digo, não é correto, é normal. Hoje em dia, ou melhor, não é normal, se tornou comum. Porque existe o normal e o comum. Se tornou comum ter determinadas práticas sociais, mas não é normal. Então, nós temos que aprender a fazer essa divisão também com relação a nós espíritas. Nem tudo que se prega no meio espírita é normal, se tornou comum, mas cabe a nós podermos fazer essa distinção e sermos esse evangelho vivo dentro do lar, na sociedade, no meio onde estejamos. As pessoas modificam o seu comportamento. As pessoas nos respeitam por quem nós somos. Alguns irão nos afrontar, muitos. Uma grande quantidade de pessoas irão fazer isso. Mas de tanto nós perseverarmos no nosso comportamento, reiteradas vezes sermos quem nós somos, porque nós acreditamos que aquela forma de ser é o correto, e os senhores verifiquem, nós estamos falando sobre os trabalhadores da última hora, mas não podemos deixar de falar, e está dentro do item Missão dos Espíritas, de uma questão comportamental que reflexionará como trabalhador da última hora, como trabalhador espírita e como quiçá, verdadeiro cristão. Então, o nosso comportamento representa aquilo que nós somos, como nós pensamos e quem nós representamos na nossa visão de religiosidade, na nossa visão de religião. E de proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ah, mas essa frase, Valquíria, está muito distorcida. Não existe mais esse culto de bezerro de ouro. Existe sim. Sempre trazemos como exemplo essa questão da internet atualmente. Não falamos uma Valquíria da vida, mas um Divaldo, um Haroldo Dutra, por exemplo. Quantas visualizações de palestras os senhores acreditam que eles têm? Agora, eu faço a mesma pergunta. Essas músicas que a gente não entende, pelo menos eu, não entende muito bem o que está dizendo na letra, não entende a melodia, a gente não entende nada, na verdade. Mas o povo finge que entende, finge que gosta e tem milhões de visualizações, milhões de seguidores. Porque a criatura botou o cabelo assim, botou o cabelo não sei como, está usando uma roupa que para mim é rasgada, os senhores me desculpem, mas é rasgada de verdade. Enfim, são modismos que são seguidos pela grande coletividade. Mas a mensagem real. E no próprio meio espírita, quantas coisas são ovacionadas como verdades e que não o são? Quantas coisas são distorcidas? Quantas instituições espíritas, em vez de fazerem o que nós estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque os senhores não se enganem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Os senhores só não estão falando verbalmente, mas mentalmente estamos todos participando desse estudo. Quantas instituições espíritas nem sequer
abrem o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho é complicado. Eu já ouvi isso de participantes de outras instituições. Livro dos Espíritos, Deus me livre. Livro dos Médiuns, não, pode não. Os outros livros, nem pensar. Se nós não estudamos, nós não compreendemos. Se nós não compreendemos, como queremos que essa verdade faça parte de nossas vidas? Então, o culto do bezerro de ouro se alastra assim. Que importam as emboscadas que vos armem-no pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Essa é uma frase que eu tenho sempre em mim, principalmente quando, pessoalmente, eu estou a ponto de perder as minhas estribeiras em determinadas situações. Somente lobos se prendem a armadilhas de lobos. Nós que já conhecemos algumas mensagens, nós temos que, por obrigação, trazê-las para as nossas vidas, para não sermos lobos presos em armadilhas de lobos, para não sermos aqueles que nos deixamos pegar fácil. O sentido é esse, pegar fácil em situações que nós já aprendemos a lição. Nós até já vivenciamos aquela situação e nós já vimos o resultado. Por que experienciar algo que nós já sabemos o final daquela lição? Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E está acontecendo ainda essas subversões morais e filosóficas. Quantos livros ditos espíritas só tem de espírita no nome? É livro tal, 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 espírita, mas não é espírita. O conteúdo não é espírita. Sempre que me perguntam sobre livros para que possa ser lidos quando a pessoa está começando na doutrina espírita, eu sempre cito a série André Luiz, ou o que é o Espiritismo de Allan Kardec, enfim, livros que são de autores que nós conhecemos, para que depois a criatura possa fazer a escolha entre o joio e o trigo. Quer romance espírita? Emmanuel. Renúncia, Paulo Estevão e sucessivamente. Depois a criatura escolhe qual romance espírita vai querer ler. Enfim, essas subversões morais, nós estamos batendo tanto nessa tecla porque são pequenas situações que vão começando a serem colocadas dentro das instituições espíritas, dentro dos nossos lares, que nós vamos tolerando. E essa tolerância é que é o grande problema. Não, eu não vou falar porque eu não vou me indispor com o companheiro. Nós não podemos não nos indispormos com a doutrina. Não existe uma cartilha de bom comportamento. Kardec não fez essa cartilha de bom comportamento. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos, nós já entendemos qual deve ser o nosso proceder perante a doutrina espírita. E nós, para não afrontarmos a A ou a B, não podemos, não devemos, não nos comporta ter este ou aquele entendimento, porque o companheiro A ou o companheiro B irá se ferir. Por fim, existe uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Porque até agora eu só dei má notícia, agora vem a boa notícia. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Porque não basta falar, a gente tem que fazer. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. As lágrimas que nós enxugamos, porque mais do que ensinar, mais do que praticar, nós precisamos aconchegar. Isso, quando ele diz esse consolo que leva aos aflitos, é aconchegar. E não é aconchegar o de longe só. Podemos aconchegar o de longe, mas aconchegar os de perto. Quantos são ótimos para os de fora, mas voltando até à própria leitura do Evangelho, são verdadeiros déspotas, tiranos domésticos.
aconchegar-os da família, ter bons olhos, olhos caridosos, olhos de amor para os que estão junto consigo. Reconhecer-os-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Ele não vai destruir ninguém, só fazendo um adendo aqui. Essa destruição é um processo íntimo. Nós mesmos entramos nesse processo de autodestruição, por essa análise, essa autoavaliação que nós fazemos. Eu ouvi uma frase por esses dias falando sobre a questão de família que eu achei muito interessante. Se nós nos perdemos da nossa família, nós voltemos, consertemos, reavaliemos, consertemos, porque alguma coisa está errada. Nessas mensagens de Natal, que passou recentemente, nós vimos muitas pessoas falando sobre o sentido de família. Muitas pessoas falando sobre esse estar junto, do real sentido de comemorar o Natal, que é a presença de Jesus, que não é a troca de presentes, enfim, desse repensar de atitudes. Quando nós falamos dos trabalhadores da última hora, quando nós falamos desse mergulho interior que nós falamos, que nós procuramos fazer quando estamos na doutrina espírita, com esse pensamento espírita em nossas vidas, nós também estamos falando desse movimento que essas pessoas implicitamente estão falando e fazendo com relação às famílias. Elas estão procurando, de uma maneira macro, fazer este convite que nós estamos procurando trazer na noite de hoje com relação a nós mesmos. Ao voltar-se para a família, elas estão voltando-se para um agrupamento, para o essencial, para o que há de bom, o que há de puro dentro daquele núcleo. Quando nós falamos de nos voltarmos para nós mesmos, desse movimento de trabalho interior, deste movimento de não importando a que hora da vida nós estamos, se a sineta do conhecimento tocou em nossas mentes, que nós possamos nos levantar, pegar da charrua e trabalharmos, estamos também falando desse voltarmos o nosso olhar, de nos enxergarmos e trabalharmos pela nossa renovação, trabalharmos por nós mesmos. Agradecemos imensamente não só o convite da noite de hoje, mas todos os convites que recebemos ao longo do ano, todas as oportunidades de aqui estarmos. É com muita alegria que encerramos o ano de 2017, até porque é a nossa última palestra do ano aqui nessa instituição. Muito obrigada.